Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que o Senhor Jesus, Ele tem nos dado mais essa oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, comentários e informações das escolas bíblicas dominicais. Eu tenho certeza que você tem crescido juntamente conosco nas nossas aulas aqui desse canal. Você que chegou aqui agora, que está me vendo aqui pela primeira vez, eu tenho prazer em te cumprimentar e dizer que você é muito bem-vindo a este canal. E você que já nos acompanha, eu tenho certeza que este canal está sendo bênção para você e juntos nós caminhamos em avançar, em conhecer a Deus assim como Ele é, através das nossas escolas bíblicas, através dos nossos estudos da Palavra do Senhor. Queridos, essa lição é uma lição a qual eu tenho prazer, minha alma se alegra em falar desse tema. É um tema que é o ápice do cristianismo. É um tema em que todas as coisas estão focadas neste assunto, que é falar sobre o nosso querido e amado Jesus Cristo, o Redentor da nossa vida, o Redentor da nossa alma, aquele que nos redimiu de toda a injustiça. O tema dessa lição fala sobre a promessa de um Redentor. É a lição número 6 da classe de juvenis. Tá? Você que não assistiu às outras aulas anteriores, eu quero pedir para você, se for possível, dá uma pausa nesse vídeo e assistam às outras aulas, a aula número 5, a número 4, a número 3, a número 2, a número 1, que eu tenho certeza que essa série de aulas, essa série de vídeos ampliarão o seu conhecimento e você, quando for estudar essa lição agora, ver esse vídeo agora, você terá uma visão mais ampla sobre o assunto, A promessa de um Redentor. Nós já estamos com essa promessa em nossas vidas. Todo cristão, ele já está de posse dessa promessa, aguardando o Redentor, a qual nos redimirá e transformará o nosso corpo caído em um corpo glorioso para estar aí reinando com Cristo na glória. O texto dessa lição fala o seguinte: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crerem receberam o perdão dos pecados em seu nome. Atos 10, 43. Todos aqueles que crerem na promessa de Jesus, na promessa de Cristo, receberão o perdão dos pecados em o nome de Jesus. A leitura bíblica em classe está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 15 e Mateus 1, verso 18 a 25. Queridos, é muito importante fazer essa leitura, porque a gente que participa de algumas escolas bíblicas, que às vezes nós participamos, nós vemos aí essa leitura sendo excluída aí da classe dos juvenis. Geralmente, as igrejas elas leem somente a leitura bíblica dos adultos, mas a leitura bíblica em classe da escola, da classe de juvenis, ela é importantíssima também para que os alunos possam entender o contexto do livro, da Bíblia. Então aí fazer um link com o que está sendo estudado. O sintetizando dessa lição diz o seguinte: a história da redenção é maravilhosa, ainda que tenha começado de maneira tímida e até melancólica com a queda. Mas ali no Éden, diante do medo de morrer, Adão e Eva ouviram Deus prometer que escreveria um novo capítulo. Ele enviaria um Redentor, a qual pagaria o preço pelo pecado do primeiro casal e, ademais, desconstruiria a malvada serpente. Por causa disso, a descendência da mulher sofreu enorme perseguição de Satanás, a antiga serpente. Mas Deus guardou a geração da mulher, pois dali nasceria o Salvador. A primeira promessa, a qual nós já vimos nas outras lições, está escrita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa promessa fala de maneira
não muito clara, mas nós entendemos que é uma maneira profética do próprio Deus, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, nasceria um que seria inimigo mortal da serpente. A serpente, por sua vez, morderia o calcanhar, né, dando a entender aí que daria uma, entre aspas, um certo sofrimento a essa pessoa, mas essa pessoa esmagaria de vez a cabeça da serpente e ganharia novamente o povo, né, e ganharia novamente a humanidade, a qual foi perdido essa autoridade no Éden, e retornaria novamente a Deus. Então essa promessa já foi falada por Deus lá na criação, né? E à medida que a revelação bíblica foi se estendendo, a promessa de Deus foi sendo confirmada ao longo dos séculos. Nós veremos aqui, né, alguns textos bíblicos que confirmam essa promessa de um Redentor para toda a humanidade. A nossa introdução fala o seguinte: ao prometer um Redentor, o livro de Gênesis 3,15, Deus não falou muito, apenas o suficiente. Não disse quando nasceria, como, onde, nem fez nenhuma promessa específica. Afinal, Deus não diz tudo de uma só vez. Com o passar do tempo, outros detalhes foram surgindo na história. O Redentor nasceria em Belém, sua mãe seria uma virgem, viveria na Galileia, seria cheio do Espírito Santo, morreria crucificado, mas ressuscitaria no terceiro dia. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo, né? Eu tenho certeza que você, aluno e visitantes das escolas bíblicas, conhecem muito bem a história de Jesus Cristo, que é uma história que é contada, é muito conhecida por todos os povos. Eu tenho certeza que a morte, a crucificação e a ressuscitação do nosso Senhor Jesus é algo que não é estranho aos olhos de muitas pessoas. Muita gente já ouviram falar do Senhor Jesus, ouviram falar do que Ele fez aqui na terra, dos milagres que Ele fez aqui na terra, ouviram falar da sua morte e a sua ressurreição. Isso é um fato extraordinário que mudou a história do mundo. E com isso, né, nós vemos e temos certeza que o Redentor, né, que veio à terra, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo no céu para poder redimir o povo no último dia da história humana. Jesus Cristo voltará e reunirá todos aqueles que confiam na sua palavra e que creram que Ele realmente ressuscitou. Hoje em dia, meus queridos, existem aí várias religiões que não creem realmente que Jesus é Filho de Deus e que não colocam aí dúvidas sobre o ressurgimento ou a ressurreição de Cristo. Mas isso nós temos que entender e crer de maneira veemente que Jesus está vivo nos céus e um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Nessa lição nós temos 3 pontos importantes para serem abordados aqui. Esses 3 pontos, existem também os subpontos, né, que nós também detalharemos para melhor compreensão. O primeiro ponto da nossa lição diz o seguinte: um pouco da história, a expectativa da morte imediata. A expectativa que Adão e Eva tinham no início, em que Deus falaria para eles que se eles desobedecessem a Deus, eles seriam mortos de maneira, né, imediata. Né? Eles entenderam que eles poderiam morrer imediatamente. Mas isso, Deus, né, estava falando também da morte física, mas principalmente da morte espiritual, porque tudo que acontece no mundo espiritual acontece de ser revelado também no mundo físico. Eles morreram diante de Deus espiritualmente, eles se afastaram da comunhão de Deus. E como por consequência disso, Deus proibiu deles comerem da árvore da vida, e isso fizeram com que eles viessem
a morrer no futuro. Existiam duas árvores no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Essa árvore dá-se a entender que traria vida para o primeiro casal e o primeiro casal não iria morrer, né? Eles iriam viver eternamente. Mas a partir do momento em que eles desobedeceram a Deus, veio então a separação, a morte espiritual, e eles vieram aí alguns anos depois a morrer. Mas Deus, com sua infinita bondade, misericórdia, ele já promove o escape no momento da queda, né? Ele promete aí um redentor que viria redimir, né? Que viria reter toda a humanidade, né? Para que essa humanidade pudesse depois voltar aos pés de Deus, aos pés de Jesus, aos pés do nosso Senhor, através da crucificação, através do Filho de Deus que viria ao mundo e através aí então do seu ato de redimir e reter toda a humanidade de novo para que elas pudessem se voltar a Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. No segundo subtópico, fala sobre um brilho da graça de Deus. Quem nunca ouviu falar da graça do Senhor? Quem nunca ouviu falar da graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus para com os homens? Eu não mereço ser salvo por meus méritos, né, por meus próprios méritos, mas a graça de Deus nos cobre através do nosso amor e a nossa dedicação na fé em Jesus Cristo. A graça de Deus, ela é um ato que não é meritório, é um dom gratuito de Deus que Deus derramou para a humanidade. Então isso, né, salvaria toda a humanidade. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus para com os homens. Mas para que esse favor chegue aos homens, nós temos que aceitar e amar de todo o coração o seu Filho, que é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo tivesse vindo ao mundo como Deus, seria muito fácil ele destruir Satanás, as hostes do mal e também tudo que existia aqui neste mundo que era maligno. Seria muito fácil, mas Jesus Cristo, por ele ser um homem justo, por ele ter vindo do próprio Deus, ele se encarnou, ele vestiu pele humana e veio à Terra com todas as limitações, né, para que ele pudesse ser justo e ganhar a humanidade com seu próprio esforço, né? Ele poderia muito bem usar do seu poder e destruir Satanás, mas ele veio, né, provando aí que o ser humano, que ele era justo, sem pecado. Jesus Cristo, ele é 100% Deus e ele é 100% humano. Essa natureza de Cristo é algo que é estudado ao longo dos séculos. Mas isso quer dizer também que Jesus Cristo sofreu todas as dores que um ser humano poderia sentir e com isso ele venceu o inimigo, ele venceu o mundo, mas a palavra de Deus fala que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Você crê nisso? Dê glória a Deus por isso, né? E eu tenho certeza que nós seremos alcançado mais ainda pela misericórdia do Senhor, porque nós temos aí avançado para a tão grandiosa graça que é a do nosso Senhor Jesus. O terceiro subtópico dessa lição fala mais o que é o Redentor. Essa palavra Redentor, o que significa isso? Reter é a pessoa ter posse de algo, comprar algo, né, e ter aí o domínio de algo porque ele pagou um preço alto, né? Deus criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, né? Nós fomos criados para amar a Deus e para adorá-lo. Só que o pecado entrou no mundo, a serpente engana Eva, então o próprio inimigo ele toma posse, né? Ele ganha autoridade aqui na terra. Então nós somos aí, a partir desse momento, a nossa natureza se torna caída, se torna tendenciosa a pecar. Mas nós continuamos retidos, né, diante de Deus através da promessa do Redentor. E quando essa promessa se forma fisicamente, se torna física através de Jesus, nós olhamos para Ele, né, cremos nele, temos a nossa fé alicerçada neles, observando, né, as coisas que ele fala. E então nós conseguimos aí voltar para os caminhos do Senhor através da palavra de Deus, através da fé em Jesus, através da nossa convicção que é amar a Deus sobre todas as coisas.
O segundo tópico fala sobre a carência de um redentor. Nós somos carentes de um redentor, nós somos carentes de um salvador. O segundo subtópico fala, mas por que o redentor? Por que nós precisamos de um redentor? Por que nós precisamos de uma pessoa para nos reter? Por que o ser humano ele precisa de Deus? Ele precisa de um salvador? Porque pelos nossos próprios méritos nós não conseguimos. Em Ezequiel capítulo 18, verso 20, fala sobre toda alma que pecar, essa morrerá. Nós, pela nossa própria natureza, nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos tendencioso a fazer o mal. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que nós precisamos de um Redentor. Por isso que essa lição, esse tema dessa lição, eu acho em particular o ápice de todo o contexto. A partir de agora nós estudaremos mais essa lição focado no nosso Redentor, no nosso Salvador. Eu quero dizer para você, continuar a assistir os vídeos. Se você, por acaso, não está entendendo, pause o vídeo, assista novamente, 1, 2, 3 vezes, que eu tenho certeza que na medida que você for assistindo, isso se tornará mais claro para você. Tá? As próximas lições falará mais do nosso Redentor, de Jesus Cristo. Eu quero pedir para você continuar, estar conosco, continuando a assistir os vídeos, que eu tenho certeza que isso fará uma grande diferença na sua vida. Em Apocalipse 13, verso 8, fala que a promessa do Redentor estava feita desde a fundação do mundo. O Cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Pela presciência de Deus, nós já teríamos que depender de um Salvador, porque Jesus Cristo, porque o Senhor nosso Deus, ele já teria visto que nós iríamos cair em tentação e que nós precisaríamos de um Redentor. Então, meus queridos, nada está escape aos olhos de Deus. Deus está sob o domínio de todas as coisas. Amém? O segundo subtópico fala sobre Deus já sabia o que fazer. Deus já sabia que precisaria restabelecer o nosso relacionamento com Ele. Deus já sabia que precisaria, no futuro, intervir para que a humanidade pudesse voltar de novo à sua comunhão com Deus. Por isso que Deus promete o Redentor, promete o Salvador do mundo, promete uma pessoa, promete que da semente da mulher nasceria um que salvaria toda a humanidade dos seus pecados. O profeta Isaías diz que Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro mudo, que o Messias, que o Salvador que viria, era o Cordeiro mudo e que ele sofreria todas as coisas, se faria maldição por nós, se faria pecador por nós, sendo ele justo diante dos olhos de Deus, mas ele se fez pecador para que eu e para que você pudesse estar hoje aqui falando de Jesus e aprendendo mais do nosso glorioso Deus que fez esse ato tão grandioso, planejou esse ato de redenção para salvar toda a humanidade. O terceiro ponto fala sobre a descendência da mulher. O primeiro subtópico fala sobre a descendência perseguida. Todos os tempos, a descendência da mulher foi perseguida. Começou aí com a chamada de Abraão. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó. E esses patriarcas da era bíblica, todos eles foram perseguidos. Todos eles foram aí tentados ser destruídos pelas outras nações. A partir de Abraão surgiu uma nação poderosa, a nação de Israel. Ela é quem conceberia essa nação por intermédio de Abraão, e a genealogia que chega até Maria, eles quem teriam então que receber o Salvador da humanidade. Deus preparou essa nação para receber a Jesus Cristo e com Jesus Cristo então poder aí salvar o restante das pessoas que estão aí no mundo. No segundo subtópico fala que essa mesma descendência foi protegida por Deus. Como eu já falei, as nações quiseram
destruir a nação de Israel. A gente vê aí nos livros do Antigo Testamento que teve várias guerras aí, vários confrontos com a nação de Israel, mas Deus sempre protegendo eles com mão forte das outras nações, né? Eles foram escravos no Egito, Deus libertou eles do Egito, né? Fez com que eles passassem durante 40 anos sendo protegido e preservando a nação lá no deserto para que eles pudessem alcançar a terra prometida. Isso mostra a tamanha proteção de Deus sobre a nação de Israel. No terceiro subtópico fala o que os profetas falaram. Em Atos 10, 43 fala que todos os profetas falaram da vinda de um Redentor. Em Malaquias 5,2 foi mencionado aonde Jesus nasceria. Em Números 24, capítulo 17, fala que a estrela brilharia em virtude do nascimento do Redentor. Em Isaías capítulo 7, verso 14, fala que o Redentor viria de uma virgem. Em Isaías 9, 1, 2, fala que de onde ele nasceria. Em Isaías 35, 5 e 6, fala dos seus milagres, do que ele faria, né? Os tipos de milagres que ele fariam na humanidade. Em Isaías 53, verso 9, fala de como seria também a sua morte. Então, o Antigo Testamento, né, as profecias do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento falaram do Redentor, falaram de Jesus, falaram daquele que viria para salvar a humanidade. As provas seriam abundantemente relacionadas ao Salvador da humanidade. Isso foi apenas alguns versículos bíblicos que a gente citou aqui, mas existe ainda outros textos bíblicos que falam do Redentor, do nosso Deus que viria à Terra para nos salvar. O terceiro subtópico fala sobre o Redentor prometido. Deus prometeu esse Redentor lá no Jardim do Éden. Esse Redentor foi falado também pelos profetas, foi falado também por todos aqueles que foram conduzidos pelo Espírito Santo. Quando Jesus chegou à Terra, que nasceu, né, isso se concretizou, né, a palavra de Deus se concretizou, a promessa a qual os primeiros pais, Abraão, Isaac e Jacó, ouviram do próprio Deus, se concretizou na vida da nação de Israel. E com isso trouxe a liberdade cristã a todos os povos através de Jesus Cristo. Se você gostou desta videoaula, se você gostou desses comentários, né, curtam os nossos vídeos, compartilhem com seus amigos, não precisam ser somente das escolas bíblicas dominicais, compartilhem também nos grupos de WhatsApp, né, nos grupos familiares, nos grupos diversos que vocês tenham aí. Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela será pregada através também desses estudos bíblicos. Obrigado por você estar aqui. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.